Um velho conhecido da polícia gaúcha voltou para a cadeia. Quem diria, hein? Foi inocentado lá no caso Becker, lembra? Do ex-presidente do Cremers, que foi assassinado há alguns anos. Ele foi inocentado. Ele, segundo o que foi decidido no julgamento, ele não teve nenhum envolvimento. Eu estou falando dele, do Juraci Oliveira da Silva, o famoso Jura, apontado como o chefão do tráfico de drogas a partir do Campo da Tuca. Alô, Campo da Tuca, zona leste aqui de Porto Alegre. De acordo com as investigações do DENARC, Jura foi monitorado e acabou capturado quando chegava a um comércio no bairro Jardim Botânico, também na zona leste aqui da capital. A reportagem é do João Gabriel Pezzini. Em março do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1,5 toneladas de maconha na região de Montenegro. A ação desencadeou em uma investigação contra um grupo que fornecia drogas para todo o Rio Grande do Sul. E por meio da investigação realizada da apreensão de 1,5 toneladas, também chegamos ali pelo menos à conclusão de que outra apreensão de drogas ali de mais de 3 toneladas realizado pela Brigada Militar em fevereiro de 2025 também tinha relação com os fatos, ou seja, as duas apreensões pertenciam ao mesmo bando. Os integrantes do grupo criminoso tinham funções bem definidas. Enquanto uns eram responsáveis pelo translado das drogas do Paraguai para o Rio Grande do Sul, através do Mato Grosso do Sul e Paraná, outros distribuíam os entorpecentes dentro do estado. Chegando ao Rio Grande do Sul, essa droga era distribuída a outras facções. Nós temos dos que eram responsáveis pela logística, um indivíduo que está foragido, ele não foi preso na operação, ele está foragido desde 2024, e esse indivíduo coordenando toda essa cadeia de transporte, distribuição de drogas, acabava então passando as drogas a outros líderes de facções aqui do Rio Grande do Sul. Entre os 17 presos, 4 são velhos conhecidos da polícia. Um deles foi preso após romper a tornozeleira eletrônica enquanto estava em prisão domiciliar. Ele é responsável por organizar uma tentativa de fuga do Presídio Central de Porto Alegre em 2017. Outro é uma das lideranças de uma facção que domina o Campo da Tuca, na zona leste da capital. O terceiro foi preso em Santa Catarina. Ele é uma das lideranças de uma facção do bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. E o quarto já foi preso por um roubo em uma fábrica de joias em 2012. Atualmente, ele é uma das lideranças de uma facção de Sapucaia do Sul, na região metropolitana. Os 4 pertencem a grupos diferentes, mas adquiriam drogas da mesma organização. Normalmente, quando estamos falando de uma distribuição macro de drogas, a gente não vê essa rivalidade toda que a gente acaba enxergando muitas vezes nas ruas pelas disputas de território. Quando a gente está falando de um escalão mais alto, que é o caso desses indivíduos que foram identificados, muitas vezes eles agem em colaboração, em consórcio. Ou seja, trazendo a droga, eles compram e distribuem. A gente não vê essa mesma rivalidade que a gente vê muitas vezes na disputa por pontos de tráfico de drogas. O líder do tráfico na Zona Leste é Juraci Oliveira da Silva, mais conhecido como Jura, uma das principais lideranças do crime organizado do Rio Grande do Sul. Ele deixou a penitenciária de alta segurança de Charqueadas em 2023 e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Em 2010, ele foi preso no Paraguai por tráfico e homicídio. Ele também é apontado como um dos responsáveis por planejar a morte do ex-presidente do Cremers, Marco Antônio Becker, em 2008. As ordens judiciais foram cumpridas em 10 cidades da região metropolitana e Vale dos Sinos. Mais de 4 toneladas de maconha foram apreendidas na operação de hoje, além de 4 carros de luxo avaliados em mais de R$1 milhão. A ideia, então, é analisar esse material probatório até que foi apreendido hoje, telefones, enfim, anotações, documentos, para ver se identificamos outros e, possivelmente, será instaurado também um inquérito por lavagem de dinheiro, tendo em vista as apreensões de 4 carros de luxo. Tem muita gente que me pergunta, porque fui eu que denunciei a localização do Jura em 2010, perto de Assunção, no Paraguai. Sim, fui eu. Fui eu que denunciei. E eu não... Mota, cagueta, dedo duro, não. Quando você busca
fazer valer a lei, quando você luta incessantemente por justiça, porque o tráfico não é só a questão do comércio, do transporte, do armazenamento de drogas, não. O tráfico de drogas é responsável por essa gigantesca violência que toma conta do Brasil inteiro. 80% dos crimes contra a vida que acontecem nesse país tem a ver com o tráfico de drogas, o maldito tráfico de drogas. E todos os traficantes, independente se é sardinha, lambari ou tubarão, são todos vagabundos sem vergonhas. Todos. É tudo gente que não presta. É tudo gente que não devia nem estar respirando o mesmo ar que nós respiramos. Quem já teve um dependente químico na família sabe muito bem o que eu estou falando. O desespero que é. Você vê a pessoa se esvaindo, se destruindo pouco a pouco por causa do consumo da droga. E aí, né, quando vive numa situação mais modesta, vai pegando as coisinhas de dentro de casa e vai entregando na biqueira, na boca. Destrói famílias. O tráfico de drogas é o maior destruidor de famílias da história da humanidade. E aí as pessoas me param na rua por essa questão aí, que me acompanham desde o outro programa, né? Lá em 2010, na verdade, finalzinho de 2009 para 2010, quando eu fiz a denúncia de que o Jura estava escondido lá no Paraguai, sob a proteção de quem? E aí, gente, o que vocês acham? Quem é que estava dando proteção para o Jura lá no Paraguai? Quem é que produz toda essa maconha que a gente está mostrando aí, ó, que foi apreendida pela PRF? É, porque 90%, mais de 90% da maconha consumida no planeta vem do Paraguai. Quem é que produz maconha no Paraguai? O PCC, Primeiro Comando da Capital. E o Jura estava lá, escondidinho lá no Paraguai. E foi em cana. E aí passou pelo sistema prisional gaúcho, foi para o sistema prisional federal, foi para a penitenciária federal, rodou o Brasil. Se eu não me engano, ele esteve em Campo... Se eu não me engano, esteve em Campo Grande, teve lá em Rondônia também, acho que teve até em Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, Catanduvas, do Paraná, rodou legal. E aí volta para o Rio Grande do Sul, livrou a cara no julgamento do caso Becker, porque foi inocentado, mas ele tinha outros homicídios nas costas, ok? Não, ninguém duvida disso. E aí, apesar de todo esse histórico de ser uma figura, né, importante na logística do tráfico de drogas, no sul do Brasil, não é só no Rio Grande do Sul, é no sul do Brasil, principalmente quando se trata de maconha paraguaia. E aí ele acaba recebendo o benefício. Não, pode ir pra rua, né? Tadinho, coitadinho, vai pra rua, vai viver em paz. Tava vivendo bastante, inclusive, né? Tava vivendo, curtindo a vida bastante, o seu Jura. Eu tô encafifado porque algum passarinho verde soprou que ele estava numa situação meio complicada quando foi capturado pela Polícia Civil, mas como eu não sei onde ele estava chegando ou saindo de um determinado local, né? Eu não sei exatamente o que é, mas diz que estava chegando no local. É isso, estava chegando no local, acompanhado inclusive, quando foi capturado. Estava curtindo bastante a vida. Ele nunca negou, na verdade, ele nunca negou que era traficante e que teve algumas questões aí envolvendo, né, pessoas que estavam prejudicando ele, e aí ele deu a passagem para o céu, ou para o céu, para o inferno, para essas pessoas. Agora, como é que pode? Essa é a pergunta que não quer calar. Como é que ele podia estar solto, gente? Me fala. Como é que uma criatura dessa podia estar livre, leve e solto? E lógico que todo mundo sabia que ele estava no negócio do tráfico ainda, ou não? A própria polícia sabia disso. Todo mundo sabia. Inclusive lavando dinheiro também, né? Numa casa de shows que é frequentada por muita gente bacana aqui de Porto Alegre. Todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Final de semana lota lá de gente, né? E gente que sai do Moinhos de Vento para ir para lá, gente que sai do Bela Vista, do Boa Vista, da Auxiliadora, né? Do bairro Assunção,
e lota lá, só, ó, né? Assim, ó, indo até o chão lá, tomando bastante cerveja, né? Requebrando, indo até o chão. A verdade é que, infelizmente, né? Eu falei de famílias destruídas pelo tráfico de drogas. No caso da família do Jura, né? A família dele também tinha problemas com relação ao tráfico. Algumas pessoas também atuavam ou atuaram no chamado artigo 33, que é o crime de tráfico de drogas. Esse é o Dr. Becker, né? Dr. Becker, ele foi inocentado. Segundo o julgamento, ele não teve participação. Ponto. Mas eu repito, insisto na questão do tráfico de drogas. O Jura, ele nunca vai deixar de ser traficante. Assim como tantos outros. Tem gente que largou? Tem. Poucos casos, mas tem. Né? Tem ex-traficante? Tem. Alguns, inclusive, na política. Mas, no caso do Jura, ele jamais vai largar o negócio. Jamais vai largar o negócio. E tem um detalhe sobre ele. Ele é respeitado. Eu não estou querendo encher bola dele porque é vagabundo também, tá? Traficante é tudo igual. Mas ele é respeitado por quase todas as facções aqui do estado. Ele não tem uma ligação específica com uma determinada facção. Por quê? Porque é ele que continuava facilitando a chegada, trabalhando na logística da maconha comercializada. Por todas as facções, praticamente todas as facções, a maconha que vinha do Paraguai, produzida pelo PCC. Quem era o homem do PCC nessa logística para trazer a maconha para o Rio Grande do Sul? Quem? Este aqui, ó. Este aqui. Eu sabia que uma hora ou outra a gente ia dar notícia da prisão do Jura, né? No caso dele, uma vez traficante, sempre traficante.